Bote a sua mão comigo ainda, adora ao Senhor, aleluia. Peça a Ele graça e misericórdia, aleluia. Muita graça, muita graça. As misericórdias do Senhor já renovaram hoje de manhã, lembra? Você acordou, abriu os olhos, havia novas misericórdias. Elas são a causa de não sermos consumidos. Elas são a causa de não sermos consumidos. Se renova a cada manhã, aleluia. E mais graça. A graça é capacitação, é o ingrediente do céu, direto do trono de Deus para o seu coração nessa noite. Mais graça. E o Senhor diz agora para você: a minha graça te basta. A graça é suficiente. A graça é tudo que você precisa para continuar nessa jornada de fé e alcançar os objetivos de Deus na sua vida. As promessas vão acontecer, elas vão se realizar, mas você precisa caminhar na força da graça. Amém? Pai, nós te louvamos. Vem Espírito. Vem Senhor. Só a tua graça. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas agora. Proteção, esconde-nos, Senhor. Esconde-nos no esconderijo do Altíssimo, debaixo do sangue do Cordeiro, que é a nossa proteção. Oh, resistimos toda a tentação, toda a acusação. Somos falhos, somos pecadores, mas somos redimidos pela graça. Oh, aleluia, aceitos pela graça, e vivemos para o louvor da tua graça. Seja exaltado, seja glorificado, e bendita seja a tua palavra, Senhor, que venha falar nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Somos presenteados por Deus todo dia por favores imerecidos. A graça de Deus, exatamente porque a gente não merece, isso é graça. E você está aqui pela graça, eu estou aqui pela graça. Amém. Quando Paulo falava de realizações, ele falou assim: olha, eu fiz algumas coisas, mas até o que eu fiz nem foi eu, foi a graça. A graça que estava atuando em mim. Então eu penso que é você, mas não é você, porque a graça é aquele algo de Deus que leva você além do seu limite. Quem pode vencer o pecado por si próprio? Quem pode falar: Senhor, deixa que eu me viro, eu resolvo. Se o diabo vem, eu resisto. Se a tentação vier, eu resisto. Você fala: não, Senhor, dá a tua graça. Só com a tua graça. Amém? Só com a tua graça. Senão não vai dar certo. Eu vou cair. Mas a graça do Senhor nos sustenta. Amém? E se cair, nos levanta. É a graça de Deus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre 3 níveis da nossa caminhada com Deus. Começando pelas promessas, passando pela unção, quem sabe chegando na aliança. Tá? Porque a nossa caminhada com Deus, desse relacionamento com Deus, de tratamento, de autoridade, Deus trabalha com a gente em vários níveis. Vários níveis. É que nem um pai com um filho. Né? Um bebezinho você trata de um jeito, depois vai crescendo de outro. O relacionamento, a forma de tratar, a forma de corrigir, a forma de dar, inclusive, responsabilidades. Né? Vai chegar um ponto que o pai pode até passar a herança para o filho, ou passar a empresa, ou passar a casa, passar os bens, passar o controle. Depende do filho, depende do momento, depende da maturidade. Né? Pode dar responsabilidade, pode dar... enfim, se o pai tem bens ou tem recursos, dá para o filho administrar. Fala: filho, toma aí, toma conta, administra. Né? Você já tem capacidade. E assim, Deus trata a gente desde bebezinhos. Deus sabe que você é um bebezinho, e é no leitinho, amém? Mas não vai dar leitinho a vida inteira. Né? Então, aí Deus vai tratando você. Nessa caminhada, a primeira coisa que Deus te faz são promessas maravilhosas. Vamos dizer que o primeiro nível é o nível das promessas. A promessa aponta para o futuro, certo? Promessas são coisas que vão acontecer, que Deus quer que aconteça. Então, se você vê a Bíblia é um livro de promessas. Eu não contei, mas falaram que são 33 mil promessas, mais ou menos. É bastante promessa, né? Então... 33 mil promessas, não sei se eu estou falando o número certo, mas já contaram as promessas, muita promessa, todas para você, todas para mim, todas para nós. Promessas de Deus, amém? Então, a profecia quase sempre ela vem trazer uma promessa ou lembrar você de uma promessa. Nós tivemos aqui uma jornada profética nos últimos dias, né? Aqui vários dias os irmãos participaram, e vocês receberam várias palavras proféticas. Quem recebeu palavra profética aqui? Levanta a mão, vamos ver.
Vários irmãos receberam palavra profética. Quase todas apontando para o futuro, certo? Quase todas apontando para o futuro. Ó, vai acontecer, Deus tem isso para você. É o futuro, a promessa. Tá? E é maravilhoso ter promessa. Mas nem sempre as promessas se realizam, apesar de elas apontar para o futuro, mas entre a promessa e a realização tem toda uma caminhada, uma jornada com Deus, né? E aí então tem as provas, você tem que submeter a Ele, tem os comandos de Deus, enfim. Toda promessa de Deus também vem acompanhada de condições. Muita gente às vezes só lembra da promessa e esquece as condições da promessa. Não é verdade? Então, que condições Deus me deu, ou eu preciso para tomar posse dessas promessas maravilhosas? Quais são as condições? E aí, muita gente, por não cumprir as condições, não alcança a promessa e pensa que Deus mentiu, que Deus falhou, que Deus esqueceu. Deus prometeu, Deus falou, acho que foi falso profeta, foi profetada. Então eu li na palavra, mas eu não cumpriu. Mas havia condições. Por exemplo, há uma promessa assim, quase uma promessa sem limite sobre a sua vida. Por exemplo, você vê em João capítulo 15, versículo 7, fala assim: você pode pedir tudo o que você quiser e será feito. Tudo que você quiser é uma promessa. É promessa ou não é? Quem tem essa promessa, diga amém. Tudo que você quiser, tudo que você pedir, vai ser feito. É promessa, mas tem uma condição. Começa com a condição: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Se você estiver ligado em mim, Jesus, ele falou na videira verdadeira, lembra? Então, nesse contexto, de João capítulo 15, versículo 7, ele dá uma promessa extraordinária, né? Tudo que você pedir vai ser feito. Olha, pessoa, você tem como se uma carta branca de Deus, um cheque em branco, você vai pedindo e vai acontecendo. Mas você tem que estar totalmente conectado com Ele e a palavra dEle conectada em você. Condição, amém? Então, pense sempre que você tem uma promessa. Qual é a condição para cumprir aquela promessa? Ou quais as condições para cumprir aquela promessa? O povo de Israel, né, o povo hebreu saiu do Egito com a promessa de chegar em Canaã. Lembra disso? Quantos chegaram lá? Dos que saíram do Egito, pouquíssimos chegaram. Aliás, só os de 20 anos para baixo, com exceção de José e Calebe. Havia promessa? Sim. Havia condição? Também. Não cumpriram a condição. Não serviram o Senhor, não adoraram o Senhor, não obedeceram o Senhor, colocaram o Senhor à prova 10 vezes. A hora que Deus falou: não vai mais, não vou cumprir essa promessa com vocês não cumpriram a condição. Então, quando um pai promete algo para o filho dentro de uma condição, olha, filho, você dá tal presente, eu vou fazer tal coisa, qual é a condição? É dar condição. Se o filho não cumpre a condição, o pai está desobrigado também de cumprir a sua promessa. Sim ou não? Certo? Então, o filho não pode ficar chorando que o pai mentiu, que o pai falhou. Por quê? Não, você não cumpriu a promessa, você não cumpriu a condição. E assim com Deus também. Então, Deus dá condições, Deus coloca condições. E nós precisamos ficar mais atentos. Muitos ficam sempre repetindo a profecia, aquele lado da promessa, o lado que apontam para o futuro, de uma realização, esquece qual é a condição. Qual é a condição? Deus falou que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, vai acontecer. Qual é a condição? Às vezes, naquele momento profético não foi necessário, mas já está implícita uma condição de obediência, de prática da palavra. Não é verdade, irmãos? Estamos cumprindo as condições de Deus? Essa é a pergunta. Você está cumprindo as condições de Deus para cumprir as promessas, para que Ele possa realizar as promessas? Deus não fala com a sua palavra. O problema é que nem sempre nós cumprimos as promessas. Bom, aí Deus promete algo, e você depois, há um outro nível que você vai caminhando com Deus. Eu vou citar então aqui um exemplo de Saul. Então, se você ler em 1 Reis, 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 a 17, Deus então dá uma promessa para Samuel, que essa promessa é para o povo. Olha, eu vou estabelecer um rei, uma promessa. E realmente, versículo 15 de 1 Samuel 9, Deus falou assim para Samuel: olha, amanhã vai chegar alguém aqui, e a partir dessa hora aqui vai chegar, e você vai ungí-lo como líder do meu povo. E Deus falou assim. E no dia seguinte, quando Samuel viu Saul, o Senhor confirmou: este é o homem de quem falei, vai governar meu povo. Promessa de Deus. Mas é uma promessa, irmãos, que como é que pode um Saul, que era um ninguém, vamos dizer assim, né? A expressão, ele era da menor tribo, uma família inexpressiva, moço, não tinha uma capacidade especial,
Porque a vantagem é que ele era um grandalhão, só isso. A Bíblia exalta muito o tamanho dele e tal, né? Um cara assim grandão. Mas a gente percebe na caminhada que ele não é uma pessoa assim que tinha tantos atributos e tanto assim diferencial, né? Pelo jeito, não. Inclusive foi um encontro aparentemente casual com Samuel. Ele estava procurando as jumentas perdidas de seu pai, e não achava. Falou, vamos consultar o profeta para achar jumentas. E nessa de busca de jumenta, ele achou um trono, né? Porque Deus falou, eu escolhi esse aí. Deus escolheu. Então, aí vem quando, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, já depois que o Saul já estava por ali, a Bíblia diz que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, e dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. E aí então faz um pronunciamento profético e de unção sobre ele. Então Saul, ele estava no momento anterior, na verdade foi bem rápido isso aqui, porque foi no dia anterior, a promessa, já no dia seguinte houve uma unção sobre ele. Às vezes é bem rápido, às vezes nem sempre é tão rápido. Mas ele recebeu uma unção ali. O que é a unção, irmãos? A unção é a capacitação para você realizar o projeto de Deus na sua vida. A unção tem um poder que Deus te dá. Então, Jesus disse, vocês precisam ficar em Jerusalém esperando esse poder. Ele falou, esperar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Porque o óleo era derramado sobre a cabeça, então a unção é derramada, é como se ela vem e derrama, ela vem e reveste, ela vem sobre você, cobre você. Então é uma capacitação de Deus, e Saul recebeu essa capacitação. Se você continuar a ler o texto aqui, né, vai ver que houve uma confirmação dessa unção no capítulo 10, né, 1 Samuel, versículo 6, aí o Samuel fala, o Espírito do Senhor se apoderará de você, se apossará de você, e você vai profetizar no meio daqueles profetas, e você será um novo homem, e assim, no versículo 7 diz, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então assim, a partir desse momento que vai acontecer na sua vida, um momento profético, pode fazer o que você quiser, você estará capacitado, Deus está com você. E aí você vai ver na história de Saul, ele já reúne o povo ali, havia um conflito com os filisteus, ele já sai guerreando contra os amonitas e contra os filisteus, juntando o povo, Deus foi dando vitória para ele. Aquele moço que era só, sei lá, um ajudante do pai dele, cuidava lá de uma pequena fazendinha, um pequeno sítio, de repente é o rei. E havia uma unção sobre a vida dele. O Espírito do Senhor veio sobre ele por causa da unção. Amém? Houve uma promessa, uma unção, e ele então começou a caminhar na unção. Eu queria dizer para você o seguinte, vamos aplicar então, você tem promessas, você precisa também da unção. É o poder de Deus para realizar aquilo que Ele prometeu. Porque Ele vai te usar, mas depende de você buscar essa unção, esperar essa unção. Você busca isso, algo. Isso você vai ficar... quando Jesus falou isso lá em Lucas capítulo, acho que no 22 ou 24, último capítulo, já ele falou assim, vocês vão receber poder, mas precisam ficar em Jerusalém. Quer dizer, haverá uma unção sobre vocês para cumprir a grande comissão, mas vocês vão ter que ficar aguardando isso, numa expectativa e numa posição para receber. Deus quer fazer muito na sua vida, usar a sua vida. A questão, você está na posição para receber? Você está na condição? Você está esperando mesmo? Você está buscando mesmo de coração? A unção virá sobre você, mas você tem que buscar. Né? Aí você recebe o poder para realizar a obra de Deus. E começa a caminhar que nem o Saul, e várias vitórias, e você começa a fazer guerra contra o inimigo, e orar por os enfermos, expulsar demônios, e muitas barreiras vão caindo, e você agora então está na unção de Deus. Amém? A unção é poderosa, a unção é maravilhosa, a unção, sabe, você, como assim, você até brilha com tanta unção, né? Isso é extraordinário, a unção. Mas um problema sério aconteceu com Saul, porque a desobediência aos comandos de Deus pode ser um impedimento para você chegar no outro nível, acima da unção, que é a aliança. A aliança. Vou falar um pouquinho mais da aliança daqui a pouco, mas... Deus pretendia confirmar o reino de Saul para sempre. Seria uma aliança. Deus tinha esse plano. Lógico que Deus, na sua presciência, sabia que não ia confirmar, mas não é porque Deus não queria. Deus queria. Sabe o que aconteceu? Mais para frente havia um comando do profeta para o Saul, e o Saul desobedeceu. Porque ele ficou com medo dos filisteus, aconteceu uma série de coisas, e os filisteus estavam chegando, era muita gente, os soldados de Israel se esconderam nas cavernas com medo, e aí o
o Samuel não chegava para oferecer ali o sacrifício, que era aquele momento para trazer a presença de Deus, que fortalecia, né, e revestia ele daquela unção, e ele ficou com medo disso, e aí ele fez um sacrifício ali, como que ele não estava autorizado a fazer, e foi algo que desagradou muito a Deus, e quando ele fez aquele sacrifício, né, aquela coisa de sacerdote, ele era rei, não era sacerdote, e aí então Samuel chegou com uma palavra dura, muito dura para ele, porque ele chegou quase perto do outro nível, mas ele não conseguiu. Olha, capítulo 13 de 1 Samuel, olha que situação. Capítulo 13, versículo 13. Samuel disse para ele assim: olha, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, seu Deus. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha, teria estabelecido. Quer dizer, Deus podia fazer isso, Deus queria fazer isso, mas não pode fazer. Porque esse outro nível, para ele chegar nesse nível de reinado, é um outro nível, irmãos. A unção ele já tinha, ele já estava operando na unção. Mas, nesse outro nível, para ele poder agora ter um reino permanente, um reino, né, uma dinastia permanente, sabe? Ele precisava chegar no nível de aliança com Deus. O que é aliança? É quando você passou, né, desde a promessa, você chegou na unção, operou na unção, caminhou no poder de Deus, não administrou bem esse poder, não abusou do poder, não perdeu o poder, continua nos comandos de Deus, até você chegar no nível onde ele fala assim: agora eu posso garantir que tudo que eu prometi para você vai acontecer e nada mais vai mudar, porque você já passou pelos testes, já passou pelas provas, você já provou que você é fiel. O que aconteceu com Saul? Ele ficou com medo dos filisteus e se precipitou. Então, manter-se obediente, esperar no Senhor com fé, mesmo nas situações mais adversas, meus irmãos, até quando Deus não está agindo, porque Saul falou: Deus esqueceu de nós aqui, vamos fazer alguma coisa, né? E esse é um dos testes mais difíceis, é esperar no Senhor, ficar na posição, é quando você não vê as coisas acontecendo, é quando você tem que crer sem ver o que está acontecendo, o que vai acontecer, só crer na promessa e crer na palavra. É um teste difícil. Mas se você passar nesse teste, irmão, provavelmente você vai chegar na aliança. A aliança com Deus, irmãos, é um estágio. Eu já falei sobre isso, já preguei sobre alianças. Alguns irmãos aqui, o assunto pode ser meio novo, mas Deus, só resumindo o que é aliança, né? Deus é um Deus de alianças, e Deus, ele faz promessas, mas quando ele faz uma aliança com alguém, aí ele não volta mais atrás, não há mais mudança. Então Deus fez, durante a história bíblica, várias alianças com o seu povo, desde a aliança com Adão, ele fez uma aliança com Adão, fez aliança depois com Noé, fez aliança com Abraão, e vai fazendo alianças, tá? Alianças com Davi, alianças com Moisés, e essas alianças foram permanecendo dentro do período daquela geração, dependendo da aliança, e algumas permanecem até hoje. Quando Deus faz uma aliança com você, significa o seguinte: que aquele assunto, que aquela área da sua vida está resolvida. Se você tem uma aliança com Deus, por exemplo, para curar câncer, olha, se você orar para o canceroso, os que não for curado é exceção, porque Deus já fez aliança. Você estava na unção você tem que orar para o 10 para ver se cura um, né? Agora, quando você está na aliança, você já tem você tem algo que Deus te deu, que já está garantido, aquilo é um poder que já está residente em você, uma autoridade residente. Quando chega no nível da unção, é uma garantia de Deus naquela área. É interessante que Deus tem aliança, aliás, o nível da aliança é uma garantia de Deus. Então, por exemplo, quando você aceita Jesus, é uma aliança eterna. Essa aliança que você é filho de Deus. Você aceitou a aliança dele. Agora, a partir daí, ele vai fazer alianças pessoais com você. Alguns vão ser uma aliança para empreendimento, né? Na área de empreender. Outro vai ser na área de servir. Outro vai ser algum tipo de dom, algum tipo de trabalho. E, enfim, são alianças que ele vai fazendo na área de intercessão. E você, então, tem alianças na área financeira. E muitas alianças. Deus fala, aquilo ali está resolvido. Você pode descansar, porque você passou pelos testes de Deus. Citando alguns exemplos, né? Por exemplo, Abraão. A aliança de Abraão tinha a ver com abençoar as famílias da terra, com uma grande descendência, e ninguém pôde mudar isso.
Só que a aliança de Abraão transcendia a própria descendência biológica dele, né? Até porque foi uma aliança feita na fé. Então ele passou a ser o pai da fé. E todos que creem passam a ser filhos de Abraão. Aí Deus foi fazendo alianças com Abraão. Um dia Deus se manifestou ele como Jeová Jiré, Deus provedor. E tudo que ele fazia prosperava. Abraão era um homem assim, ele era próspero. Simplesmente onde ele colocava a mão prosperava. Até quando o Ló separou dele, o Ló foi para um lugar muito maravilhoso, aparentemente, ali. E Abraão ficou com terras secas, mas quem prosperou foi Abraão. Não importa, quando você tem aliança com Deus, pode estar terra seca, pode ser um deserto, você prospera. Prosperidade, amém? Deus foi fazendo alianças com Davi, aliança de guerra. Você vê que a aliança de Davi era um guerreiro. E das muitas alianças que Deus fez com Davi de guerra, ele nunca perdeu uma batalha. Pode procurar na Bíblia, não tem uma batalha perdida de Davi, nenhuma. Até quando ele errava, a batalha tinha que ganhar, né? Até quando ele mandou matar o Urias na frente da batalha, ele ganhou a batalha. Mesmo fazendo uma coisa tudo errada, deu certo. Deu certo no sentido de ganhar a batalha. Depois ele tratou do erro dele. Assim, porque a aliança... O Elias tinha aliança com Deus também, era uma palavra que liberava. Fecha o céu, não chove mais. Abre o céu, chove. E vem fogo do céu, vinha mesmo. Ele falava, liberava. Não é verdade? E vamos vendo alianças de cura, alianças disso, aliança daquilo, aliança de Moisés, aliança profética, aliança de Moisés é tremenda. Nunca mais se levantou homem como Moisés, que Deus falava face a face. Deus tinha alianças com ele de milagres, de sinais, de prodígios. Moisés... Até quando ele desobedeceu a Deus, bateu na rocha, saiu água, porque tinha aliança, tinha que sair água. Depois Deus foi tratar dele, porque ele tinha feito errado, mas tinha que sair água. Olha, sair água da rocha, você tende a tirar água da rocha com desobediência, só se for Moisés. Né? Se for Moisés com aliança, sim, senão não sai mesmo, irmãos. Por quê? Porque agora, na aliança, é diferente. Até quando Abraão mentiu lá para o faraó, Deus puniu o faraó. Depois foi tratado o Abraão, mas o faraó, a mulherada foi doente lá. É a história de Abraão. Aliança com Deus. Aliança de Deus com você é algo que você vai ter que alcançar numa caminhada com Ele. Eu acredito que poucos de nós chegam a nível de aliança com Deus. Porque desconhece, porque não busca, porque começa a caminhar na unção, perde a unção. Eu tenho muitos exemplos para falar aqui da nossa própria vida, da nossa própria igreja aqui, de momentos de unção tremenda, né? E quem sabe a gente perdeu algumas alianças no meio do caminho. E por isso, muitos altos e baixos. Mas temos que aprender essas lições. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Davi. Davi foi diferente. Davi recebe uma promessa. E aí você vê Davi caminhando já nessa promessa de Deus que ele seria o rei. Era só promessa. O critério da escolha, Deus falou para Samuel, olha, você olha essa aparência, eu olho o coração. E, para surpresa de Samuel, porque Deus falou, você vai na casa do Jessé, eu vou ungir um filho deles, vai ser o rei no lugar de Saul. E passaram os 7 filhos de Jessé, que eram guerreiros, homens fortes, bonitões, valentões. Deus falou, não, nenhum deles. E escolheu o outro que não estava naquela fila, né? Era o último, era o menor, era o caçula. Mas foi escolhido, Deus escolhe, Deus olha o coração, amém? Aí, então, a partir dali, a Bíblia diz que Samuel, quando ungiu o Davi, né, 1 Samuel 16, versículo 13, diz assim, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Olha o que aconteceu agora, olha como começa a caminhar a unção. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém. Aleluia. Ele tinha só promessa, agora já tem a unção, o Espírito Santo começou a usá-lo. Mas ele não era rei ainda. Ele tinha recebido a unção de rei, mas não tinha autoridade para reinar. Até porque o Saul estava no trono. Ele tinha que esperar. Havia toda uma trajetória ainda, uma caminhada de paciência, de esperar em Deus, e etc. E vai esperando. E Deus, então, vai moldando Davi naquele tempo. E Deus trabalhou muito com Davi, né? Até que, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 1, diz que, finalmente, ele recebe autorização para reinar, e ele começa a reinar sobre as 12 tribos de Israel, e então, a partir dali, versículo 4, capítulo 5, tinha 30 anos de idade. É bem provável que ele foi ungido com 17, 18 anos. E a partir dali, com toda aquela unção que ele tinha que esperar o momento certo para poder reinar. Será que você vai esperar o momento certo?
Porque a gente se precipita muitas vezes, ou a gente desiste de falar, não vou esperar mais. Eu cansei de esperar. Mas você tem que esperar. Deus vai trabalhar com você na paciência. Porque quando Deus te faz uma promessa, Ele diz que você vai chegar num certo lugar. E esse certo lugar, para você, é uma grande realização. Davi recebeu a unção que ele ia ser rei. Pessoal, um rapaz de 18 anos, o mais novo da sua casa, nem faz parte do exército, recebe a unção para ser rei. Então, só que agora, ele tinha que esperar o tempo certo. E foram aí praticamente uns 11, 12 anos esperando para chegar até o trono. E ele foi provado de muitas e muitas e muitas maneiras, que você vai ler na história bíblica aqui. Tem alguns detalhes interessantes, como ele foi provado, até com a oportunidade de matar, né, o Saul 2 vezes, porque o Saul estava perseguindo ele, querendo matá-lo. Ele teve a oportunidade de matar o seu grande rival ali, o seu oponente. Não, esperou em Deus, esperou em Deus, esperou em Deus. Será que nós estamos prontos para esperar em Deus, irmãos? Esperar em Deus não é fácil, né, irmãos? É fácil esperar em Deus? Não, né? Eu já contei aqui, para o pessoal mais antigo, vai lembrar uma história que eu contei muitos anos atrás, eu era solteiro, que tinha uma decisão, e a gente vai sempre na palavra. E lá na palavra, abria a palavra, aí Deus fala comigo, fala Senhor, e falava assim, espera. Outro dia, fala Senhor, espera. E mais passou um tempo, orar outra vez, espera. Eu fiquei meio nervoso, agora de esperar. E aí então, eu falei, eu preciso cortar o Salmo 40 da Bíblia. Esperei com paciência no Senhor. Esse Salmo está me atrapalhando. Eu queria cortar, mas fiquei com medo de cortar, depois de ter uma punição. Mas eu fiquei bravo com o Salmo 40. Um dia eu falei assim para Deus, não vou mais esperar não. Cansei de esperar, só desculpa. Porque eu tenho uma decisão importante, que envolvia eu sair da minha igreja e um trabalho lá, um missionário que eu queria fazer. Porque a minha intenção era boa, mas não era a vontade de Deus no momento, eu queria fazer. E aí, então, eu fui num culto na praça, aquele tempo era um culto na rua, ali, lá em São Paulo. E então, comecei a evangelizar, chegou um moço e falou para mim assim, posso falar com você? Eu falei, sim, você quer aceitar Jesus? Não, já sou crente. Eu falei, então, eu quero falar com você, crente. Eu estou aqui para evangelizar. Mas eu vou falar com você. Eu falei, desculpa, depois que eu evangelizar, eu falo com você. Não, mas eu vou falar com você agora, eu estou com pressa. Tá bom, fala logo então. Aí eu vou te contar um testemunho. Eu falei, irmão, testemunho essa hora? Eu estou evangelizando aqui. O testemunho está na igreja, né? Fiquei meio irritado com aquele irmão, me interrompendo meu testemunho, minha evangelização. Ele falou, sabe o que é o testemunho? É o seguinte, irmão, eu não tinha casa, Eu esperei no Senhor, Deus deu uma casinha. Irmão, Deus deu uma casa para você. Mas deu um tempo temporal, e choveu, caiu minha casa. É mesmo? Caiu sua casa? Mas eu esperei no Senhor, e Ele me deu outra casa. E agora, eu continuo esperando no Senhor, porque é bom esperar no Senhor, viu? Deus te abençoe, a paz do Senhor. Amém? Eu voltei para casa mais indignado com Deus, porém falei, tá bom, Senhor, vou esperar no Senhor. Nunca mais esqueci, sabe por quê? Foi assim, meio, depois na hora eu fiquei, você sabe, né? Você não quer ouvir essa palavra. Porque quando você ouve uma palavra que é o que você quer ouvir, você fala, é de Deus, não é assim? Agora quando fala o contrário, não, irmão, que isso? Está amarrado, irmão, está amarrado. Não adianta você ficar amarrando, irmão. Quando é de Deus mesmo, amém? Tem que esperar no Senhor, amém, aleluia. Né? Quantos jovens aqui na igreja, né? Pastor, mas a fulana, o ciclano, não sei o que lá, irmão, espera. Pastor, mas está esperando muito, espera mais. O pessoal sabe as histórias assim, né? Quem esperou deu certo, né? Amém? Quem não esperou quebrou a cara. Eu devia ter esperado, pastor, devia ter esperado. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu não vou citar nomes aqui, né? Alguns vocês conhecem aqui, que esperaram, alguns que não esperaram, que estão aqui no nosso meio, né? Que faz parte da nossa história. Gente, tem que esperar, amém? Esperar no Senhor. Vai se cumprir a promessa? Vai, mas se primeiro, olha, entre a promessa e o cumprimento, quer dizer, entre a promessa e a realização, há um processo. Você está focado na realização, Deus está focado no processo. Porque a realização é o seu sonho, mas o processo é a sua transformação. Amém? É no processo que Deus transforma você. É na espera que Deus transforma você. É no tempo que Deus transforma você. Amém? É na paciência. Aleluia. Quem gosta de paciência, diga amém. Vamos estar empolgados com a paciência. Que bom, né, irmãos? Aleluia. Pessoal, os caras, pessoal, a igreja aqui é demais. Gosta de paciência.
Olha, é o fruto do Espírito, porque o apóstolo Paulo diz assim, né, na vossa paciência possuís as vossas almas. Está dizendo assim, é na paciência, é no tempo de espera. Sabe, a gente... Mas eu sei, irmãos, é difícil esperar. Né? Até hoje estou aprendendo a esperar. Estou começando a aprender, mas está difícil. É difícil mesmo. Davi esperou. Saul não esperou, que pena, perdeu. Mas Davi esperou, amém? Esperou. Há tanto que depois ele escreve um salmo, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois é fácil cantar de salmo, né? Depois que já passou 12 anos correndo do Saul, né? Se escondendo nas cavernas, dá até para cantar o Salmo 40. Depois, mas na hora que estava passando por ali, não é fácil, irmãos. Mas você vai chegar na aliança. Na aliança, naquele momento, Deus fala com você, meu céu, essa parte aqui está resolvida. Você pode ficar tranquilo. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Outro dia eu estava vendo um pastor orando lá, na televisão, interessante, né? Ele começou a orar assim pelas pessoas naquele auditório, tinha mais de 1.000 pessoas, 2.000, auditório grande. Ele falou, vou orar pelas pessoas, tem caroço aqui, vai desaparecer agora. Caroço sim, coisa que tem caroço aqui, ali não tinha caroço é coisa que aparece, né? Ele começou a orar, irmãos, falou assim, quem desapareceu o caroço, levanta a mão. 1, 2, 3, contou mais 170 para 180. Eu falei, meu Deus, deve ter uma aliança para libertar caroço. Eu não consigo fazer isso, né? Eu já orei para sair caroço, mas 170 de uma vez, só pode ser aliança. Ele fala com maior naturalidade para curar caroço, né? Então tem dons de curar paralítico. Ora aqui, paralítico levanta, né? E assim por diante, cada um de nós tem quando você chega na vida da aliança, aquele tipo de... aquela unção que é liberada para você, ela é liberada já de uma maneira já constante. Né? Então, eu estava vendo um testemunho do outro pastor, ele falou assim, na minha igreja, raramente alguém morre de câncer, porque Deus me deu o meu dom de curar de câncer. Então, quando morre alguém de câncer, é exceção, a regra, eu oro, é curado. Eu falei, que bom, né, irmãos? Bom chamar esse pastor aqui, né, irmãos? Amém? Mas você pode também chegar qual é a sua aliança? Salmo 25:14. Decora esse salmo que é maravilhoso, tá? É um dos meus prediletos. Não sei se é predileto porque ele é bonito, mas porque ele diz alguma coisa que me faz tentar um foco. Diz assim, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele lhes fará saber a sua aliança. Amém? Guardou? Salmo 25:14. Como que é mesmo? O segredo do Senhor é para que os que o temem. Outra versão fala os que o amam. Ele lhes fará saber a sua... Quem quer saber a aliança? A aliança, ela vem depois de um segredo que está guardado para você. E segredo é segredo, amém? Segredo você só cochicha no ouvido de pessoa de muita confiança, porque é segredo. Olha, Deus tem um segredo para você, amém? Ele vai fazer saber a sua aliança. Sua aliança, aleluia. Algo tremendo que Ele tem para você. Irmãos, vocês estão aqui hoje privilegiados. E você que está assistindo em casa também é privilegiado. E você que vai assistir depois no compartilhamento dessa live, desse vídeo que vai ficar gravado. Privilegiado no sentido que Deus tem promessas para você. Promessas são para a igreja. Promessas são para os seus filhos. Amém? Aleluia. Mas os filhos de Deus, para chegar na herança, para chegar na possessão, tu tem que caminhar nessa jornada de fé, passando pelos testes, né? Os vários testes de Deus, são vários testes, várias provas. Aleluia. Não vou perguntar quem quer ser provado, quem gosta de ser provado, quem gosta de ser provado, mas não tem como você escapar das provas de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque só há um jeito de alguém ser aprovado, é passando pela prova. Já viu alguém ser aprovado sem passar pela prova? Passa pela prova, aí você é aprovado. Deus vai te aprovar, mas você precisa passar pela prova. Amém? Deus é um Deus que... Ele é um Deus de provas. A Bíblia diz que Ele provou até a própria palavra. Olha só. Se Deus provou a palavra dele, então sabe dizer assim, a palavra de Deus é provada no céu. Eu fiquei pensando, se Ele provou a própria palavra, quem vai escapar das provas de Deus, né, irmãos? Quem vai escapar das provas? Todos vão passar pelas provas. E diz que o Filho de Deus, Jesus aqui na terra, Ele foi provado em tudo foi tentado, mas sem pecado, amém?
Amém? Aleluia. Ele foi o varão perfeito, né? Mas, nas nossas imperfeições, Deus vai trabalhando conosco para que nós possamos superar as provas. Uma você vai ser reprovado, volta outra vez, depois vai começando, depois vai aprendendo, amém? Vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo. Com certeza, os irmãos estão aqui, né, há mais tempo, já estão caminhando com Deus, já deram umas escorregadinhas lá atrás, mas já começaram a se levantar, amém? A coisa é que você não cai mais, né? Porque você já caiu uma, duas, três, machucou bastante, doeu, aprendeu. Agora você vai para outras provas, para outros níveis. Você vai caminhando para chegar na aliança de Deus. A aliança de Davi foi confirmada. Irmãos, é maravilhoso você ver como Deus fala da aliança de Davi quando é confirmada. Salmo 89, 19, olha só. Que coisa tremenda, quando o salmista aqui fala da aliança de Deus, né? E diz assim, 89, 19, olha só, numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido entre o povo, olha só, né? Amém? Encontrei meu servo, Davi, ungiu com meu óleo sagrado. E versículo 28, olha, manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Olha o versículo 34 a 35. Bem, deixa eu ver aqui. 34 a 35. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi. 36, que a sua linhagem permanecerá para sempre, seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Amém? Que aliança, irmãos. Que aliança. A aliança de Davi transcendia o seu tempo, o tempo dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos. Sabe por quê? A aliança de Davi falava da eternidade. Davi, o seu trono dura para sempre. E essa aliança não tem mais como mudar, Davi. Em outro texto fala assim, se eu mudar minha aliança com o sol, que ele não brilhe mais, não mudarei minha aliança com Davi. Olha que Deus fala uma coisa dessa. Porque a partir dessa aliança com Davi, aliança davídica, né, e da tribo de Judá, da qual vinha Davi como rei, aí então vai nascer quem? Jesus. Amém? Por isso que ele é chamado filho de quê? Daqui da terra. Filho de Davi. Não é chamado filho de Moisés, nem de Abraão, né? Nem de Isaac e Jacó. Filho de... Por quê? Por causa que para você ser rei tem que ser filho de rei, certo? É hereditário. Ele era filho de Davi. Amém? E quando você vê na Bíblia, algumas pessoas chamam Jesus de filho de Davi. Então diz assim, eu reconheço a aliança eterna que Deus tem com você. Você é a resposta da aliança eterna de Davi. E quando chamam Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está falando de uma aliança, evocando a aliança davídica. Olha só, e Jesus teve misericórdia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a aliança que Deus tem para você é um segredo. Salmo 25, 14, como que é mesmo? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Você teme a Deus, chama a Deus, Ele tem um segredo. Como você sabe o segredo? Busca o segredo. Quando você descobrir o segredo, particular, pessoal, privativo, exclusivo, seu, você vai ver que há uma aliança para a sua vida. Amém? Aleluia. E naquela área da aliança você está com tudo, meu irmão, né? Porque você já foi provado. Você foi provado naquela área. Deus sabe que você não vai falhar. Deus pode confiar em você naquela área. Ele pode não confiar nas outras, mas naquele ele confia. Porque sabe que naquela área você foi provado. Nós somos provados em muitas áreas. Naquela que Deus faz aliança, que você passou por todos os testes de Deus, foi aprovado. A partir daí, Ele assina em branco com você. Fala, pode fazer, meu servo. Amém? Amém? Quem quer chegar no nível de aliança, diga amém. Você tem a promessa, tem a unção que é a capacitação, mas Deus quer te levar muito além. É na aliança, é a confirmação de que aquela promessa agora é irrevogável. Aleluia. Irmãos, Deus tem uma aliança para cada igreja, vocês sabiam? Quem sabia aqui? Deus tem aliança pessoal, Deus tem aliança com famílias, Deus tem aliança com congregações, como igreja, com denominações, com ministérios. Nem todos chegam ao nível de aliança. Queremos chegar ao nível de aliança, amém? Aleluia. Glória a Deus.
Estamos perseguindo essa aliança. Já paramos, tivemos altos e baixos. Chegou a hora de repensar, Senhor, onde nós paramos aí? Nós queremos voltar lá. Em algum momento a gente, talvez, algum teste nós falhamos. Então, vamos voltar ali e acertar. Amém? E Deus vai nos dar outra oportunidade, outra chance, outra oportunidade. Aleluia. Fiquemos em pé, vamos orar, irmãos. Eu quero que você pense nisso, que é um segredo de Deus para a sua vida. O segredo do Senhor, para aqueles que o temem, Ele fará saber a sua aliança. Fala, Senhor, qual é o seu segredo para a minha vida? O que tu quer contar para mim, que só para mim é exclusivo, é meu, é pessoal. Olha, Deus da eternidade pensou em você, não só como filho dEle, para ir um dia para o céu com Ele, mas para que você na terra já tenha uma aliança com Ele, especial, exclusiva sua. Já o que Ele quer fazer em você e através de você. Você é exclusivo. Você, o que Ele quer fazer através de você é só você. Se você não fizer, vai ficar sem fazer, porque é você. Amém? Aí você precisa da capacitação, que é a unção. Mas tem que chegar na garantia de que realmente a partir daquele ponto, Deus está com você e fecha. E agora a partir daí, né, Ele garante tudo com você. Deus quer levar você no nível de aliança, mas é um segredo de Deus. Irmãos, quem quer buscar segredo de Deus, diga amém. Como você busca o segredo? Irmãos, Deus tem um segredo para você. Aleluia. Vamos orar, abaixa sua cabeça e fala, Senhor, eu quero saber a aliança. O que o Senhor tem para mim? Para a minha caminhada, para a minha vida. Quem sabe a aliança é para você e para os seus filhos também. Quem sabe a aliança é para você só para o casal. Quem sabe a sua aliança vai atingir todo o ministério que você faz parte. E quem andar com você vai estar abençoado naquele ministério, porque vai a sua aliança. Amém? Aleluia. Se Deus tem aliança com um líder de um ministério, se você tiver tirar o líder daquele ministério, as coisas vão mudar, porque a aliança era com o líder. Agora, se Deus tem aliança com o ministério, pode mudar o líder que não muda, porque a aliança é com o ministério. Então depende muito de como que é a aliança. Depois nós vamos explicar mais isso, mas é importante que você saiba o básico. Você tem promessas, você tem que cumprir as condições da promessa, para receber a unção, que é a capacitação, continuar obedecendo os comandos de Deus, para chegar na aliança, que é um nível mais elevado, onde as promessas já se cumprem e não tem isso, porque você já cumpriu as condições. Agora Deus vai usar você mesmo. Você está liberado para fazer o que Deus determinou. O que você fizer agora tem a assinatura de Deus, tem o aval de Deus, tem a garantia de Deus naquela área, naquela situação dele que colocou você. Comece a orar então. Eu quero saber da tua aliança, Senhor. Quero saber o teu segredo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, dá-nos esse desejo, Senhor, de sair do nível básico, do nível da caminhada, Senhor, mais básico. Estamos aqui apenas contando as promessas. Algumas já aconteceram, outras não aconteceram, algumas talvez nem vão acontecer. Mas nós queremos chegar, Senhor, num nível onde as promessas se cumprem plenamente, abundantemente. Oh Deus, onde tudo que o Senhor planejou fazer conosco e em nós e através de nós, o Senhor vai poder fazer, porque aí estaremos no nível da aliança. Oh Deus, visita a tua igreja agora, dá-nos a revelação, dá-nos a revelação que nós precisamos buscar, Senhor, mas buscar com a intenção, com a intencionalidade de alguém que realmente quer chegar nesse nível com Deus. Oh, em nome de Jesus.